primeira noite, eles se aproximam, roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca a nossa voz da garganta e já não podemos dizer mais nada. Nunca estivemos tão próximos do fim da pobreza como agora. Eu lhes asseguro, o homem pobre está desaparecendo. Essa frase foi dita em 1928 por Herbert Hoover, presidente dos Estados Unidos. Provocações começa hoje, informando a vocês que existe aqui em São Paulo, ligado à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, um Instituto de Estudos Sociais, Econômicos e Políticos chamado Roberto Simonsen. O seu presidente é Rui Altenfelder Silva. Os governos, os empresários, os tecnocratas, os burocratas são sempre muito cuidadosos com as palavras, quando eles têm que falar das coisas que não vão bem nesse país. Bom, eu pergunto, que nome os diagnósticos de seu instituto dão à tragédia social, política e econômica brasileira? Eu acho que é inominável, né? É o melhor nome, quer dizer, não há nome, a não ser a tristeza, não é? Por este país, sem a menor dúvida, no meu tempo, no seu tempo, o Brasil já era considerado como o país do futuro, não é? Mas só que esse futuro está demorando muito para chegar. Mas, por outro lado, eu acho que a vida é um subir de uma montanha. E se nós galgarmos a montanha chamada Brasil, principalmente nesses últimos 10 anos, nós vamos verificar que algumas coisas importantes aconteceram. Eu acho que a primeira delas é a consolidação do regime democrático. Isso é importante. Por que se estuda tanto as mazelas sociais desse país? Se produzem tantos diagnósticos, tanto se fala que do jeito que está não pode mais ficar e a miséria está cada vez maior. O senhor disse, é inominável. O que o senhor diria para essa democracia, para essa globalização, para esse nosso cansaço? Olha, vamos partir de um exemplo concreto. A inflação no Brasil. A inflação, acho que na minha, na sua, na opinião de todos os brasileiros, foi a pior chaga que já aconteceu aqui no Brasil. A inflação fazia com que o cidadão recebesse salário hoje e amanhã, pelas altas taxas de inflação, esse seu salário já não valia mais nada. Então, houve um plano está parecendo, de uma certa forma, essa frase está parecendo a Alemanha antes do Hitler, mas que era foi assim, isso mesmo. Um chopp custa tanto, quando vai trazer o segundo já custava mais. E foi isso mesmo que aconteceu aqui. O plano de estabilização da economia brasileira, sem dúvida alguma, um plano bem sucedido, não é? Estagnou a inflação. Eu não digo que ela tenha acabado, ela evidentemente pode voltar, mas está controlada. Mas, por outro lado, há necessidade também de se olhar com muito mais atenção para os problemas sociais brasileiros. Os problemas sociais brasileiros são decorrência também, eu diria, o agravamento dos problemas sociais brasileiros são decorrência também de um regime econômico extremamente rígido em termos de controle inflacionário. Então, aí você vai me dizer, bom, mas se ficar
o bicho pega, se correr, o bicho come. Não é? Eu acho que a necessidade de se controlar a inflação, mas a necessidade também de se criar políticas sociais que permita, por exemplo, mais habitação, mais emprego, mais saúde. E existem remédios fáceis, por exemplo, para o problema da saúde. Cuba, por exemplo, é um bom exemplo para a saúde? Não sei se é um bom exemplo, não. Mas para a saúde, aqui há uma proposta, inclusive, do Zé Eduardo Bandeira de Mello, que você conhece, no sentido de se vender remédios para todos os aposentados a R$ 3,40. Isso não vai acontecer. Infelizmente, a ideia fica no terreno das ideias porque não consegue se transformar em projeto de lei no Congresso. Ou seja, ideia qualquer mente vulgar é capaz de ter. Agora, fazer essa ideia evoluir é que é o problema básico, não é? Olha, eu mesmo que faço. Se vocês quiserem provar, podem provar. Olha, garoto, podem provar, não quer não? Isso aqui não engorda não, viu? Não engorda não, tá? É uma provocação, já que o programa é provocação, é uma provocação, tá? Pão de mel caseiro eu faço para que sobreviver, tal, para ganhar um orçamento a mais na minha casa, certo? Porque com a aposentadoria só que a gente recebe não dá para viver nesse país, né? Eu sou operado do coração por 3 vezes. Essa última cirurgia minha aqui, eu fiquei 1 ano na fila para conseguir uma vaga no hospital para ser operado. A saúde está péssima, certo? Para Goethe, escrever a história das civilizações é uma maneira de se livrar do passado. Para Ionesco, são os inimigos da história que acabam por fazê-la. Para H.G. Wells, a história da humanidade é cada vez mais uma corrida entre a educação e a catástrofe. Tem um escritor chamado Robert Musil, que morreu com 27 anos de idade. Ele escreveu um livro enorme, em 4 volumes, chamado O Homem Sem Qualidades, que era um livro para mostrar como é que foi a subida do nazismo, a subida do fascismo para tomar o poder. Evidentemente, o livro dele queria dizer que todos nós, todas as pessoas, se você procurar bem, tem alguma qualidade. E hoje nós procuramos um brasileiro chamado Wagner Francisco. É um brasileiro sem teto, que perambula e dorme na rua Dr. Alfredo de Castro, no bairro da Barra Funda, em São Paulo. São Paulo, a cidade mais rica da 8ª economia do mundo. São Paulo, o maior PIB da América Latina. Wagner Francisco, você é casado? Fui casado, sou viúvo, mas moro com uma outra senhora também, que mora também na rua. E fica junto comigo no mesmo lugar. E você tem medo de morar na rua? Medo dá, porque a gente não tem segurança. Na rua não tem segurança. Como que a gente vai dormir de noite e ninguém dorme? É mais fácil a gente dormir num jardim durante o dia do que dormir à noite. E durante também o dia no jardim também não dorme, porque a prefeitura também não deixa. Que vida, hein? Me diga, há quanto tempo você mora na rua? Tem 3 anos. E antes? Antes não, antes eu morava, tinha uma casinha, estava trabalhando, ganhava um aluguelzinho, pagava o aluguel, fui mandado embora da firma, não consegui mais arrumar serviço. Tenho 500 fichas em todas as firmas, mas ninguém me dá o valor que eu mereço. Me diz uma coisa, como é que você se vira para sobreviver? Ali onde eu fico é uma gráfica, então eu faço o seguinte, tem umas carretas que vai descarregar bobina. Então eu ajudo a desdonar a carreta, fazer uma corrente nas cordas, todos esses negócios. E tem um negócio de skate,
onde eu pego as latinhas, amasso as latinhas, vou vender para a gente sobreviver. Me diz uma E coisa, assim? você quando dorme no jardim, a prefeitura, os guardas vão lá, não deixam você dormir. Nem jardim, nem debaixo de ponte, não deixa. É mais fácil eles levar tudo embora com as cobertas que a gente ganha do que eles deixar. E eles chegam a bater em você, não? Não, bater não. Eles Mas conversam com você? Conversa e Perguntam, tira. por que você não sai daí? Por que você não vai trabalhar? Manda sair. Mas e o serviço? Eu tenho 500 fichas. Hoje em dia, um faxineiro, ó, eu fui numa firma chama Clamil. Eu cheguei lá, pedi emprego para eles de faxineiro, auxiliar de faxineiro. Nem faxineiro eu sou, auxiliar. Eles me pediram a 8ª série, eu não tenho. Sei. E tenho todos os documentos. Agora, para que vale? Para você ser auxiliar de faxineiro... você Auxiliar tem de que ter... faxineiro tem que ter 8ª série. série. Se você quiser ser faxineiro, tem que ter doutorado. É? Me diz uma coisa, e as necessidades físicas, o xixi, o cocô, como é que você faz? A gente vai no banheiro do memorial. Tem o memorial, então a gente espera ele abrir, aí a gente vai no banheiro deles. Agora, para tomar banho, é uma briga. Como você faz? Tem a gráfica, eu arrumei uns 3 baldes com a gráfica, nós esconde no mato, guarda no mato. Quando não levarem também. Então o que nós faz? Aí eu vou na gráfica durante o domingo, tenho segurança, eu pego os baldes d'água, nós enche de água e nós põe a bermuda e toma um banho ali na calçada. Mas é difícil. E sexualmente, como é que você faz sexo? É difícil. Nós é mais um companheiro, mais uma companhia. E como é que você acha que você vai sair dessa? Olha, eu tenho esperança ainda. Eu Que tenho tipo muita de esperança? Eu quero trabalhar. Porque eu trabalhando, eu pego, dá para mim alugar um quarto. Agora, desempregado, eu não tenho condições. Provocações. Esse nosso programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas certamente será um periscópio sobre o oceano do social.